Livro de Josué, capítulo 1. Eu acredito que Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Glória a Deus. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai, fala conosco no nome de Jesus. A palavra é sua, Pai, não é minha. Não permita que eu atrapalhe aquilo que o Senhor tem para a sua igreja nessa noite. Antes que o teu Espírito tenha liberdade, ministre os nossos corações no poder que há no nome de Jesus e na tua palavra. Amém. Queridos, todos nós enfrentamos batalhas no nosso dia a dia. Todos nós. Tem uma frase que diz assim, né? Uma frase dessas de Facebook: Deus só dá luta para quem pode suportá-la. Aí tem uma figurinha, um meme que diz assim: então acho que Deus me confundiu com Rambo, por isso me deu tanta luta, tanta batalha. Todos nós passamos por batalha. Todos nós saímos para matar um leão por dia. O próprio Jesus disse em Mateus 6,34 que basta a cada dia o seu mal. Ou seja, tem um mal diário de todo dia. Diário de todo dia. Muito sentido essa expressão. Fato é que há uma batalha que nos espera todos os dias. E essas batalhas elas se apresentam de várias formas. Algumas batalhas elas vêm em forma de notícia. Olha essa notícia, vê se não é uma luta, uma provação. Quando você chega na empresa e alguém fala assim: ficou sabendo que o salário não caiu ainda? Essa notícia não é uma prova, irmão? Meu Deus, essa notícia dá até faltar de ar um negócio desse. Batalhas quando nós vamos ao médico e o diagnóstico não é bom. E vem a notícia da boca do médico: o que você tem é tal problema. Ali começa uma batalha. Batalha quando nós assistimos um jornal e vem a notícia: vai ter corte no setor tal, e você faz parte do setor tal. Batalhas quando alguém vem e te lembra: o seu aluguel vence essa semana, hein? Aí você olha para o boleto do aluguel e olha para o seu extrato bancário e começa uma batalha.
Batalhas externas, como a perseguição na empresa, um chefe que começa a perseguir, ou alguém que quer tomar o seu lugar. Batalhas externas, com brigas em casa. Quem aqui já teve a experiência de achar, puxa, amanhã vai ser um dia maravilhoso, vai ser um dia fantástico. Aí no meio desse dia que você achou que ia ser maravilhoso, você se desentende com seu cônjuge e estraga o resto do dia. Quem aqui já teve essa experiência? Fala eu. E a culpa foi de... Não fala não. Você vai arrumar outra briga agora, vai estragar seu dia. São batalhas externas. Uma ofensa que a gente ouve e tem que lidar com ela. Batalhas internas. Uma mágoa que a gente tem que lutar para vencer. Algo que que está no nosso coração, que nos machuca, que faz mal, e está aqui dentro. Batalhas internas, quando surge um sentimento do nada, entre aspas. Quando você fica irado no trânsito. Eu não vou nem perguntar do trânsito, irmão, porque, meu Deus, às vezes Deus me prova no trânsito. E muitas vezes eu sou reprovado, já estou avisando. Coisas que suscitam dentro da gente um sentimento que não deveria estar ali. E depois que você fica irado, você para e pensa, meu Deus, o que eu fiz? Vou contar um pecado meu aqui. É um só, tá bom? Não vou contar mais que um não. Eu estava entrando, há muitos anos atrás, eu estava saindo da portaria de um prédio, dirigindo, e veio uma mulher, e ela queria entrar pelo lugar de sair. Eu estava saindo, e ela estava entrando. E ela queria entrar pelo lugar de sair. Mas ela veio com tudo. Irmão, eu freiei o carro. Eu não lembro a expressão que eu usei, mas eu sei que eu foi cega, alguma coisa assim. Algo do tipo. Não, daí para pior não, calma. Foi mais ou menos isso. Eu sei que eu abri o vidro e falei alto com ela assim. Aí eu peguei e saí do prédio. A hora que eu saí do prédio, pensa num constrangimento. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Para que isso? Aí depois, no outro dia, eu fui no mercadinho que tinha dentro do prédio e encontrei a mulher. A mulher tinha necessidades especiais. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu sou ruim mesmo, viu? Aí quando a gente se depara com uma coisa que está em nós que não deveria estar, começa uma batalha. Nós travamos batalhas com pecado. A gente sabe que nos afasta de Deus, a gente sabe que não deveria fazer. A gente sabe que ao fazer gera culpa, a culpa nos esmaga, a gente cria um sentimento todo ruim. Mas fala a verdade para mim, é fácil lutar contra o pecado? É fácil caminhar em santificação? É fácil? Não é. E por isso nós travamos muitas batalhas. Tudo isso são batalhas que a gente trava no dia a dia. E talvez você se identifique com umas delas, ou você tenha as suas. Um esposo não convertido, uma esposa não convertida, filhos que não estão no caminho do Senhor. São batalhas de todo dia. Batalha contra uma enfermidade emocional, enfim. Nós vivemos batalhando todos os dias. Nós vamos aprender hoje como lidar com essas questões. Como lidar com essas batalhas. O que a gente faz? Você está disposto a lidar com as suas batalhas? Ah, irmão, então vamos embora. Ninguém quer lidar, não. Vamos. Você quer vencer suas batalhas? Glória a Deus. Deixa eu falar rapidinho do contexto do que a gente leu. Você sabe que Moisés foi levantado por Deus no Egito para libertar o povo. E para levar o povo da terra de escravidão para uma terra muito boa, Canaã. Moisés liberta o povo, demora 40 anos no deserto, e quando o povo está em frente à primeira cidade a ser conquistada, quando o povo chega no objetivo final,
Moisés sobe para o monte para orar. Deus fala: Moisés, olha ali, ó, olha aquela cidade, é ali que eu tinha para vocês. 40 anos depois, hein, Moisés? Chegou com o povo, hein? Mas ó, você não vai pisar lá não. E Moisés morre ali no monte. O povo está lá embaixo esperando Moisés, que subiu para falar com Deus antes de tomar a primeira cidade. Chegaram 40 anos depois, aquela maravilha. Só que Moisés morre no monte. E essa cidade precisava ser conquistada. Quem Deus levanta para tomar a frente desse povo e conquistar a cidade? Josué. Agora olha essa missão, irmãos: substituir Moisés. Substituir aquele que talvez tenha sido o maior líder do Antigo Testamento. Um jovem chamado Josué. Josué agora precisa tomar a frente daquele povo para liderar aquele povo em uma batalha muito forte. Precisava conquistar aquela cidade. É nesse contexto que está o texto que nós lemos, onde Deus fala tudo isso para Josué. Josué, seja forte, tenha bom ânimo, tenha coragem. Assim como estive com Moisés, eu vou estar com você. É nesse contexto de tensão. Josué está prestes a começar uma batalha e Deus vem e fala com ele. Baseado nessa fala de Deus, eu gostaria de extrair algumas lições que nos ensinam a vencer as batalhas do nosso dia a dia. A primeira lição que eu vejo aqui com Josué está no verso 2, onde o Senhor diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Chega um momento que é preciso encarar as nossas batalhas. Chega uma hora que a gente não pode mais fugir. Sabe quantos dias fazia que Moisés já tinha morrido? 30 dias. E o povo estava parado. Vem o Senhor e fala: Josué, deu a hora, bora. Vamos. Se prepara para encarar aquilo que você precisa encarar. Não dá mais para esperar. Não dá mais para fingir que não está acontecendo. Nós temos a tendência natural de não encarar a realidade, irmãos. De colocar a coisa, deixa quieto. Eu vou levando. Vamos ver no que dá. Mas chega uma hora que a gente precisa encarar, queridos. Chega uma hora que a gente precisa se levantar. Chega uma hora que a gente precisa parar de desculpas. Eu estou frio assim, eu estou longe de Deus, porque a igreja é fria. Eu estou vivendo assim, porque os cultos não estão sendo bons. Chega uma hora que a gente precisa parar dessas desculpas. Parar de colocar a culpa no outro. Parar de falar que é o outro. Não, é meu esposo que é ruim. É minha esposa que é ruim. É fulano, é ciclano. Chega uma hora que a gente precisa se posicionar e enfrentar as nossas batalhas. Chega uma hora que a gente precisa de parar de dar desculpas. Chega uma hora que a gente precisa parar algumas coisas. Precisa parar um relacionamento, precisa parar um projeto, precisa parar. Tem que encarar, irmão. Tem que encarar. Quando eu digo parar um relacionamento, não estou falando para você divorciar, não. Em nome de Jesus, já repreenda essa seta maligna. Às vezes nós temos amizades tóxicas e a gente sabe que faz mal e continua. Temos ou não temos? Temos. A gente sabe que não deveria, mas está. A gente sabe que faz mal, mas está. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes.
Mas a gente vai postergando, porque faz bem. Ah, não vou cortar não. A pessoa é tão legal. Fala mal de Deus e o mundo, mas é tão bacana. Irmão, chega uma hora que a gente precisa encarar essa realidade. Chega uma hora que a gente precisa admitir as nossas batalhas e encará-las de frente. Chega uma hora que a gente precisa parar de fingir que não está doente. Eu falo no meu livro que um dos primeiros passos para eu ser curado da síndrome do pânico foi admitir que eu tinha síndrome do pânico. Precisava parar de fingir que não tinha. Chegou um momento que eu precisei falar, eu tenho esse negócio, estou doente, preciso me tratar. Agora, o que eu conheço de gente que está doente e não se trata. Por que não se trata? Porque não admite que tem, não encara as suas batalhas. Porque tem um monte de casamento se desfazendo. Porque nenhum dos dois quer encarar a batalha de que está ruim, precisa melhorar. Então os dois ficam jogando para o outro e esperando, eu não vou fazer, se ela não fizer eu não faço. Aí ela pensa, se ele não fizer eu não faço. E aí o que acontece? É preciso alguém se levantar e encarar isso. É preciso alguém se levantar e se posicionar. Olha, eu vou lutar pelo meu casamento. Eu vou lutar pelo meu emprego. Eu vou lutar pela minha família. Eu vou lutar pela minha vida. Chega uma hora que é preciso encarar. E parar de fugir, irmão. Parar de colocar a culpa no A, no B, no C e falar, a responsabilidade é minha. Eu vou encarar essa batalha. Eu vou encarar. Qual é a batalha que você precisa se posicionar na sua vida? O que você está vivendo que você precisa encarar e falar, olha, eu vou encarar esse negócio. Eu vou sair da música do profeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E eu vou encarar esse negócio de frente. Eu vou lutar contra isso. Chega uma hora que a gente precisa se posicionar. Se você puder, meu irmão, só se você puder, me ajuda a pregar para quem está do seu lado e falar assim, eu vou encarar as minhas batalhas. Achou que era para falar para ele encarar as dele, né? Não, é a gente que tem que encarar as nossas, irmãos. Chega uma hora que não dá mais para fugir. Sabe por quê? Se Josué continua parado, esperando algo acontecer, o povo estaria lá até hoje. Tem uma coisa nossa de crente que é terrível, irmãos. É terrível. A gente espera que Deus faça tudo o que nós podemos fazer. Eu espero que Deus mude o meu casamento. Mas eu chego em casa e eu não falo nem boa noite. O que a gente está esperando? Que um anjo vá lá e fale boa noite por nós? Não sai um elogio da nossa boca. E a gente espera que Deus faça o quê? Não, quero melhorar a minha vida profissional. Irmão, faz um curso. Não, Deus vai dar vitória. Raiva que Deus vai dar vitória. Toma vergonha. Denis, estou falando para mim. A gente precisa se posicionar. Eu preciso de um aumento salarial. Eu preciso melhorar minha vida financeira. Mas trabalha mal. Não se qualifica, não estuda, não encara esse negócio que precisa ser encarado, irmão. Eu tenho visto a maior dificuldade com jovens e adolescentes da nossa geração, porque eles só querem... Alguém inventou que assim, você tem que trabalhar só no que te faz muito bem. O trabalho tem que ser um prazer.
Então, eles não trabalham enquanto não achar algo que eles vão ganhar muito dinheiro e se sentir muito bem. E aí vive à custa do pai, reclamando do pai e da mãe, e não se posiciona para encarar essa batalha. De que trabalho é trabalho, irmão. Alguns de nós temos a graça de trabalhar com o que amamos. Mas nem todos. Eu acho que a maioria de nós só trabalha mesmo. E essa geração tem dificuldade de entender que trabalho é trabalho. Você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, você tem que se sustentar e pronto. Mas aí essa geração faz assim, eles não gostam disso, e se você falar isso para eles, eles acham ruim e te criticam. Mas eles comem do trabalho que o pai e a mãe faz. Isso, exatamente isso que eu estou falando. Só que o que acontece com essa geração, acontece conosco em outras áreas. Tem coisas que nós não fazemos nada para mudar e queremos que a coisa mude. A gente não faz nada para mudar e quer que mude. Alguém disse assim, é tolice fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se nós fizermos sempre a mesma coisa, os resultados serão sempre os mesmos. A gente precisa encarar nossas batalhas, irmãos. Parar de culpar um, culpar o outro e entender que nós temos nossas batalhas e precisamos enfrentá-las em nome de Jesus. Amém, querido? Primeira coisa para vencer batalhas é encará-las, amém? Quem vai encarar suas batalhas, diga glória a Deus. Amém. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto está no verso 5, que diz assim: ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ah não, você podia ter dado um glória a Deus bem maior. Eu vou ler de novo. A gente não pode perder uma bênção dessa. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca. Mas eu pequei. Nunca. Mas eu tomei a decisão errada. Nunca. Mas eu fiz tal coisa. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que nós podemos contar com Deus para vencer as nossas batalhas pessoais. Conte com Deus para te auxiliar nas suas batalhas. A gente encara, mas Deus nos ajuda. É que a gente quer jogar tudo para Deus. Não, Deus está para nos ajudar. Deus se dispõe a estar conosco no meio das nossas batalhas. Sabe qual é um problema? É que às vezes nós somos tentados a achar que Deus não está conosco por causa das batalhas. Então a gente está vivendo uma batalha, a gente acha que por causa daquela batalha Deus nos deixou. A gente acha que por causa daquele problema Deus nos deixou. Por causa daquela situação Deus não está com a gente. E é o contrário. Ele falou que nunca deixaria, nunca o abandonaria. Então, no meio das nossas lutas, Deus está conosco. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Deus está conosco. Olha um detalhe. A gente acha que a presença de Deus é a ausência de luta. E é mentira. Deus está conosco, independente se são dias maravilhosos ou dias difíceis. Olha o detalhe do texto. Assim como fui com Moisés. Deus fala para Josué assim: Josué, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Do mesmo jeito, da mesma forma. Pergunta: como foi a vida de Moisés? Como foi? Eu posso te falar algumas coisas. Moisés, Deus estava com ele, mas ele teve crises pessoais.
ele matou um egípcio, ele fugiu para o deserto, ele não queria liderar o povo, ele teve crises, mas mesmo tendo crises pessoais, Deus estava com ele. Moisés teve crises externas, a liderança de Moisés foi questionada várias vezes. A irmã de Moisés questionou a liderança dele. Coré, Datã e Abirão fizeram uma rebelião contra a liderança de Moisés. Quem Moisés acha que é? Moisés enfrentou crises externas, pessoas não acreditaram nele. Mas mesmo com crises externas, Deus estava com ele. Moisés teve crises de notícias ruins chegando. O povo reclamando que só tinha pão. O povo reclamando que a água era amarga. Ele na frente do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás. Notícias ruins chegando até ele. Mas mesmo notícias ruins chegando, Deus estava com ele. Moisés teve crises familiares. Os irmãos questionaram a liderança. O próprio irmão de Moisés, Arão, construiu um bode para ser adorado. Construiu uma figura de adoração. Um bode não, um bezerro de ouro, né? Um bezerro. Os irmãos estão acordados, aleluia. Construiu um bezerro. Quem construiu? O irmão dele. Enquanto ele estava orando, tem cabimento? Ele teve crises familiares. Mas olha só, com crises pessoais, crises externas, crises de notícias, crises familiares, mesmo com tudo isso, Deus estava com Moisés. E esse Deus se revela a Josué e fala: Josué, da mesma forma que eu tive com Moisés, eu estou com você. Ele não está falando então que Josué não vai ter luta, pelo contrário, ele está falando: Moisés teve crise, eu estava com ele. Você pode ter crise, eu vou estar com você. Moisés teve um problema na família, eu estava com ele. Pode ter problema na sua família, eu estou com você. Talvez Deus te trouxe aqui só para te falar uma coisa. Esse problema que você está passando não define a presença ou a ausência dele na sua vida. Independente do que você está passando, sentindo ou pensando, Deus está com você, querido. Pastor, mas eu o que, irmão? A palavra do Senhor diz: nunca o deixarei. Ele não colocou aqui limitadores ou... Não. Jesus posteriormente vai falar: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Chegaram para um teólogo, G.K. Chesterton. Uma jornalista chegou até ele e falou assim: o que você faria se Jesus estivesse agora em pé atrás de você? Ele respondeu: ele está. Não é se ele tivesse, ele está. Ele falou que estaria. Você está sentado nesse banco e Jesus está aí com você. Você vai sair daqui para sua casa e Jesus está com você. Você vai acordar amanhã de manhã para ir trabalhar e Jesus vai estar com você. E mesmo se durante o dia você fizer algo que não agrada a Deus, Jesus não vai embora. Jesus está com você. Ele está. Conte com Ele para te auxiliar nas suas batalhas. Ele está com a gente. Gente, Jesus está com a gente. E não é porque a gente é bom não, porque ninguém aqui é bom não. Acabei de contar um baita erro meu aqui. E você acha que Jesus me deixou quando eu falei para a mulher: sua cega? Não. Quem me incomodou? Espírito Santo, na pessoa de Jesus ali, ó. Ei, ô Denis, que mancada, hein, cara? Eu acho que o Espírito Santo fala assim comigo. Às vezes ele chega e fala: meu, olha o que você está fazendo, meu.
Ah, mas pastor, Espírito Santo fala, meu, comigo fala. Com você, eu não sei se ele te traz de voz missê, não sei. Os nossos erros não definem a presença de Deus conosco. Encare suas batalhas e conte com Deus para encará-las. Deus está com você independente de qualquer coisa, querido. Deus está com você. A gente precisa aprender que a presença de Deus não significa ausência de luta, mas significa força para enfrentar as lutas que acontecerem na nossa vida. Deus está contigo no meio dessa luta. E por último, há algo que nós precisamos fazer, que Deus fala para Josué: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Força e ânimo. Diga comigo. Força e ânimo. Para vencer batalhas precisa de força e ânimo. Fala para quem está do seu lado animado, né? Se você falar mal, fala, irmão, força e ânimo, você vai vencer. Você vai vencer, força e ânimo. Força e ânimo. Força e ânimo. Olha só, querido. Qual é o esforço que você precisa fazer para, ao sair daqui, comer um bolo de cenoura com uma calda de chocolate derretido, la creme? Precisa de esforço para isso? É facinho, fala a verdade. Eita glória! Qual é o esforço que você precisa para, estando em viagem na praia de Pernambuco, no Guarujá, sentar e ver aquela brisa batendo em você e o mar calmo? O esforço, mas dirigir até lá é forçoso? Ei. Irmão, nós precisamos de força e ânimo para aquilo que é ruim. Amém ou não? Amém. Nós precisamos de força e ânimo para batalhar. Para o que é fácil, a gente não precisa se esforçar. Para o que é fácil, a gente tem disposição e ânimo fácil. Se Deus falou, Josué, se esforça e tenha bom ânimo, é justamente porque seria difícil. Nós precisamos de força e ânimo, porque não é fácil lidar com batalhas. Você precisa de força e ânimo quando as coisas estiverem ruins. É quando você não quer mais que precisa de força e ânimo. É quando você acha que está tudo perdido que precisa de força e ânimo. É quando você acha que as coisas não tem mais jeito que precisa de força e ânimo. Irmão, tenha força e ânimo em nome de Jesus. Nós estamos aqui ouvindo essa palavra, amanhã nós voltamos para as nossas batalhas. Você não vai sair daqui assim, ai, Deus falou que eu tenho batalha amanhã e tenho que encarar. Nossa, mas é tão difícil. Irmão, já perdeu. Primeiro que já é sexta, né? Alguém lembrou uma boa notícia. Mas a gente tem que sair daqui assim, olha, se Deus me levou nesse culto e falou que vai estar comigo na minha batalha, eu vou acreditar que Ele vai estar comigo e eu vou vencer em nome de Jesus. Força e ânimo. Eu vou vencer a rinite em nome de Jesus. Se Deus nos reuniu aqui para falar isso, é porque Ele quer dar... Olha a notícia que eu vou te dar agora, hein? Se você não der um glória a Deus logo de cara, eu já estou encerrando mesmo, eu vou parar de pregar e vou embora. Com essa mensagem aqui, eu só posso entender uma coisa. Que Deus nos reuniu aqui porque Ele quer dar vitória a alguns de nós aqui, hein? Deus quer dar vitória para alguns de nós. Deus não fala de batalha para a gente, não, irmão.
Por que ele está falando com Josué? Porque Josué ia conquistar. Mas alguns de nós chegamos aqui tristes, se sentindo derrotado, se sentindo abandonado. E ele está falando tudo isso e fala: força e ânimo, filho, porque eu estou com você, tem vitória logo aí na frente. Força e ânimo. Vão ter dias muito difíceis mesmo, irmãos. Uma notícia eu tenho para te dar também. Eu não posso ser irresponsável. Vão ter dias que nós vamos perder nossas batalhas. Ninguém ganha o tempo todo. E Jesus morreu justamente porque nós não ganharíamos o tempo todo. Então quando você estiver na sua batalha e perder, ao invés de você achar que você não presta isso, aquilo, outro, entenda, Jesus morreu porque você não teria força o tempo todo. Se apega a Cristo e renova sua força nele, não em você. Josué, ele perdeu no capítulo 7 do livro de Josué. Ele teve uma derrota feia para uma cidade chamada Ai. Olha o nome da cidade, Ai. Josué perdeu. Foi displicente, foi negligente, perdeu. Mas depois Deus renova ele, ele foi e ganhou de Ai. Ganhou. Então vão ter dias que a gente vai perder e vão ser difíceis. Mas terão dias que nós nem precisaremos lutar e já seremos vencedores. O que acontece com Jericó, capítulo 5. O povo não precisou lutar. Josué, rodeia a cidade. Só rodeia. No último dia, dá um gritão maneiro, toca as buzinas aí, que você vai ver o que eu vou fazer. E depois de rodear a cidade, os muros ruíram. Muros impenetráveis. As muralhas de Jericó, alguns historiadores dizem que cabiam 2 carros em cima delas, a largura das muralhas. Um carro do lado do outro. Muralhas extremamente fortes. Coisa que, olhando, o povo, como que a gente vai entrar nesse negócio? Veio uma revelação de Deus aqui agora, hein? Tem batalha que você olhando, você não se imagina vencedor. Mas eu quero profetizar que sobre essas batalhas você terá vitória em nome de Jesus. Você olha e fala: não, não é para mim. E Deus está falando: é para você sim. Tenha força e ânimo, porque eu estou contigo. Aos olhos naturais o povo não venceria. Até porque eles andaram 40 anos no deserto, porque Deus livrou eles de um caminho que tinha povos de guerra. E como eles não eram acostumados a guerrear, ao encontrar esses povos eles morreriam, certamente. Deus desvia eles. Então não era povo de guerra. Para eles era impenetrável, não ia ter vitória nunca. Mas o Senhor dos Exércitos estava com eles, irmãos. E o Senhor dos Exércitos está conosco. Tenha força e ânimo em nome de Jesus. Pastor, por que eu vou ter bom ânimo? Por alguns motivos. E aqui eu encerro. Tenha ânimo, porque Deus disse que estaria com você em todos os dias. Tenha ânimo, porque Deus é tão poderoso que até as derrotas Ele pode transformar em aprendizado. Tenha ânimo. E tenha ânimo, porque quem falou para você se levantar e guerrear é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E Ele está com você nessas batalhas em nome de Jesus. Para vencer batalhas, então, nós precisamos encará-las e admiti-las, parar de culpar o outro e assumir nossa responsabilidade. Para vencer batalhas, nós precisamos ter a certeza que Deus está conosco. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos fortalecer. E se a gente falhar no meio do caminho, errar ou alguma coisa do tipo, Ele não está do nosso lado para nos pisar. Ele está do nosso lado para nos levantar. A palavra do Senhor diz que o justo cai até 7 vezes e de todas elas o Senhor o levanta.
7 vezes não é que Deus está contando 1, 2, 3. Se Deus estivesse contando até 7, quem estaria aqui, irmão? 7 é um número que significa totalidade, plenitude. O que Deus está falando é assim: todas as vezes que o justo cair, eu estarei lá para levantá-lo. Então tenha convicção que Deus está contigo. E por último, tenha força e ânimo. Encara não com pesar, encara com alegria. Porque se Deus nos reuniu aqui, nos mandou encarar nas nossas batalhas, é porque Ele tem vitória para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Eu quero que você pense, eu não vou chamar você para vir aqui à frente, porque todos nós temos batalhas. Eu quero que você pense, qual batalha você quer a ajuda de Deus para vencer? Qual batalha que você está passando que você precisa de uma ajuda sobrenatural? Talvez seja uma batalha consigo mesmo, uma batalha na família, uma batalha no emprego. Qual é a batalha? Uma batalha de saúde, uma batalha de luta contra o pecado. Qual é a batalha que você precisa de Deus? E nós vamos todos orar, pedindo para que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que a gente consiga crer que Ele está conosco, para que a gente consiga crer que mesmo que essas muralhas pareçam impenetráveis, Deus está conosco e Ele nos dará a vitória. Ele nos reuniu aqui nesse lugar, não foi para dizer que a gente é perdedor, não foi para dizer que Ele não está com a gente, não, é pelo contrário. Ele nos reuniu para falar: filho, você tem batalhas, eu vejo as suas batalhas, mas se esforça, porque eu estou com você no nome de Jesus. Ore agora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona. Pai, nos dá estratégias para vencermos as batalhas que nos apresentam todos os dias. Nos dá ânimo, nos dá alegria, nos dá força, Pai. No nome de Jesus Cristo, ministra ao nosso coração que com o Senhor não existe batalha perdida. Ministra no nosso coração que até as nossas derrotas o Senhor transforma em grandes aprendizados, em amadurecimento, em crescimento. Pai, se alguém entrou aqui se sentindo derrotado, se alguém entrou aqui se sentindo excluído da Tua graça, por causa das batalhas que tem travado, renova essa pessoa. Renova o ânimo dela, renova a esperança dele, renova, Senhor, mostrando que o Senhor não deixa filhos pelo caminho. Não importa o que aconteceu, os seus filhos o Senhor sempre reúne para si e não os despreza, e o Senhor está conosco todos os dias, Pai. No nome de Jesus, nos fortalece, para que nós possamos sair daqui e vencer as batalhas do nosso dia a dia, para a glória e louvor do seu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Você recebe essa palavra, meu irmão? Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus.